Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Nós estamos dando uma série de mensagens em Apocalipse. Estamos terminando o capítulo 6, começando o capítulo 7. Mas semana passada eu estive pregando no retiro de casais das nossas congregações, e no próximo domingo estarei pregando no retiro dos nossos jovens. Então, estamos fazendo realmente uma pequena pausa dos nossos estudos de Apocalipse. E hoje vamos dar uma mensagem, não em Apocalipse, mas uma mensagem que é o tema de Apocalipse, que é a pessoa do Senhor Jesus. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Vamos dizer juntos? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Agora vamos folhear nossas Bíblias, voltando um pouco para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Vamos ficar em pé, vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: e depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo enfermo. Pai querido, obrigado, Pai. Damos muitas ações de graça pela leitura da Tua palavra, e rogamos que nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus aqui nesta noite. Assim como todos os cânticos apontavam, falavam, exaltavam Jesus, queremos também que nessa mensagem o Senhor Jesus seja exaltado. Ajuda-nos, ó Pai, a transmitir essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir, a entender. Guia-nos no nosso crer, ó Pai. Precisamos, ó Pai. Derrama sobre nós a graça de nós percebermos a Tua verdade, sentirmos a Tua verdade, e assim nós glorificaremos ao Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, fala às nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Eu tenho mais de 30 anos de crente, 35 anos de crente. E
Se eu pudesse dar um testemunho do que mais eu me maravilho nesse tempo todo de crente, e até hoje eu ainda sou maravilhado e me maravilho cada vez mais, é com a pessoa de Jesus. Conhecer Jesus, estudar Jesus, entender o Senhor Jesus, procurar ser amigo dele, ser um servo dele, ter esse amor por ele, é uma das coisas mais fascinantes da nossa vida cristã. O centro da Bíblia é Jesus. Quando Hebreus disse Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, ele é o mesmo, estava dizendo que o ser de Jesus, Jesus é o mesmo. Ele não muda, ele é imutável. Ele tem um plano. O plano dele é diferente em cada época, mas a pessoa e o ser dele é o mesmo. No Antigo Testamento, ele revelou-se como o anjo do Senhor. Toda vez que você encontrar na sua Bíblia essa expressão, o anjo do Senhor, geralmente vem até maiúscula essa expressão, é uma chamada teofania, ou como nós mais na teologia gostamos de usar a palavra, cristofania. É uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Então nós temos Abraão contemplando Jesus, nós temos o próprio Isaías, nós temos Gideão, nós temos os pais de Sansão, nós temos tantos personagens que tiveram a bênção de ter essa manifestação de Jesus no Antigo Testamento. E eles entenderam aquilo como um anjo, como um mensageiro, mas naquele anjo eles adoravam, eles se prostravam. Então não podia ser um anjo qualquer, era uma manifestação de Deus, da pessoa, da segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus. Esse Jesus que se manifestava em forma de anjo no Antigo Testamento, ele era profetizado que ele viria como um servo sofredor, como a figura, não do leão, vamos ver daqui a pouco, mas a figura do boi, que vai trabalhar no campo, vai levar o arado, do boi que vai sofrer as canseiras do servir. Ele é manifestado que ele seria primeiramente, apareceria como um servo. Isaías apresentou ele como servo sofredor. E Jesus se encarnou, se fez homem, e a sua vida foi a vida de servo. E a última figura de Jesus como um servo foi a figura do cordeiro, manso, um cordeiro que se entrega, um cordeiro que vai ser sacrificado, e um cordeiro que não vai gritar, que não vai espernear, um cordeiro que vai entregar a sua vida como sacrifício. É o mesmo Jesus, só que um plano está cumprindo de forma diferente. No Novo Testamento, na encarnação, ele é apresentado como aquele que vem cumprir o sacrifício de morrer na cruz por nós. Depois a Bíblia vai apresentar Jesus na sua segunda vinda, como sendo glorioso, como o leão, como nós falamos aqui, o leão da tribo de Judá. Ele vem em grande glória, ele vem para reinar. E a outra manifestação de Jesus é no milênio, quando ele volta da segunda vinda, ele como rei, vai de Jerusalém, vai reinar de toda a terra durante 1000 anos. Mas é o mesmo Jesus. Apenas o plano de Deus vai se desenvolvendo, e ele aceita cada faceta, cada fase desse plano. Eu estava essa semana me lembrando do meu relacionamento com o meu filho, o Átila. E eu estava vendo os pais brincando com as crianças pequenas, e como era interessante, como eu brincava com o Átila, né? Eu me deitava no chão, ele era baixinho, né, naquele tempo, e a gente até lutava boxe, né?
E eu ficava de joelho, para poder ficar mais ou menos da altura dele. E os panos de prato da Margarida eram as nossas luvas de boxe. A gente pegava tudo que era pano de prato, enrolava nas mãos e brincava aquilo ali. O Átila cresceu, eu sou o mesmo, mas agora eu trato como meu amigo, eu respeito como um homem, eu trato ele agora como uma pessoa adulta. Eu sou o mesmo pai, mas eu não mudei, mas meu tratamento com ele mudou, né? Eu não posso mais ficar de joelho para lutar boxe com ele, agora ele que fica de joelho para lutar boxe comigo, né? Então, a mesma coisa a gente pode entender as facetas do ministério profético realizável e realizado por Jesus. Mas nunca nos esqueçamos de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus, na sua pessoa, amorosa, misericordiosa, sua pessoa que é graciosa, mas sua pessoa também que é poderosa. Então, eu quero convidar hoje a você a pegar Lucas capítulo 7, e nós vemos 7 momentos do Senhor Jesus, para que nós possamos analisar um pouco e apenas compreender essa maravilhosa manifestação da pessoa, essa revelação do ser de Deus. Nós lemos na nossa introdução, capítulo 7, versículos de 1 a 10, Jesus em Cafarnaum, e é um dos trechos prediletos meus. Eu sempre gostei desse trecho. Jesus entra em Cafarnaum, na cidade em que ele escolheu para morar, ficava ali nas margens do mar da Galileia. Todo mundo que vai a Israel visita Cafarnaum. Café, cidade, Naum, o nome de alguém, do profeta Naum, cidade de Naum. E todo mundo conhece essa cidade. Todo mundo que vai a Israel é obrigatório passar por Cafarnaum. Essa cidade já foi encontrada, é um sítio arqueológico aberto, e há tanta coisa para a gente ver e contemplar do passado, do primeiro século, da época de Jesus. Mas diz que nessas vezes, que ele entrou tantas vezes em Cafarnaum, um certo centurião estimava muito um servo, e o servo estava doente, e a Bíblia diz que ele estava à morte, no versículo 2. Havia já um prognóstico, a doença era grave, a doença era fatal, a doença era para a morte. Diz que ele estava doente e à morte. E o centurião ouviu falar de Jesus. Certamente, Jesus era muito conhecido em Cafarnaum por causa dos seus milagres. Foi a cidade em que Jesus fez mais milagres, pelo menos registrados no Novo Testamento, foi a cidade de Cafarnaum. É por isso que ele disse que a Cafarnaum, aquela cidade, vai ser digna de maior juízo, porque foi a cidade que recebeu, que contemplou a maior quantidade e os maiores milagres de Jesus. Então aquele centurião já deveria ter ouvido falar de Jesus, mas ele era um oficial romano, ele tinha soldados, ele tinha tudo o que precisava, achava que não precisava de Jesus. Um dia a necessidade bate à porta. Um escravo muito amado, muito querido dele, estava à morte. Depois dos médicos desenganarem, ele lembrou-se de quem? Lembrou-se de Jesus. Nós sempre lembramos disso quando nós evangelizamos as pessoas. Falem de Jesus, anunciem Jesus. As pessoas pensam que não precisam de Jesus. Um dia, queira Deus que seja logo, elas vão entender que elas precisam de Jesus. Talvez uma necessidade, talvez a morte, talvez a compreensão da eternidade, do inferno, talvez um perigo, e elas vão lembrar de quem? Daquilo que você ensinou, e elas podem recorrer a Jesus, como fez aquele centurião. Desespero, momento de doença, momento de
pânico. E aquele homem lembra-se e manda pedir a ajuda de Jesus. Eu gosto muito desse trecho, porque Jesus faz uma declaração acerca daquele centurião, no versículo 9, quando aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, eu nem fui falar com o Senhor, mandei alguém falar, porque eu não sou nem digno de dirigir a minha palavra a ti, mas eu sou um homem sujeito à autoridade, por isso eu tenho autoridade, e quando eu digo a um soldado para ele ir, ele vai, quando eu digo a um servo para ele fazer alguma coisa, ele faz. Então, o que nós precisamos de ti, Senhor, é apenas uma palavra do Senhor. E Jesus diz no versículo 9, no final do versículo 9, ele diz: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Aquele homem teve uma compreensão do poder de Jesus, que estava além da vista, que estava além da geografia, além do local. Naquele momento de doença, naquele momento de pânico, ali estava a compreensão de quem era Jesus. Há muitos anos atrás, eu estava estudando a língua grega, em que foi escrito o Novo Testamento, e eu me peguei no versículo 9, eu estava traduzindo o versículo 9, e diz que, quando eu estava traduzindo, tinha uma palavra aí que eu me enganchei, que eu fui procurar nos dicionários, fui procurar nos léxicos, fui fazer uma pesquisa para entender essa palavra, e essa palavra está aí, diz assim: e ouvindo isto, quando Jesus ouviu aquela declaração do homem, que mesmo distante, a palavra de Jesus tinha poder para tirá-lo da doença, para tirá-lo, livrá-lo daquele pânico, da morte iminente do seu servo, de Jesus, e ouvindo isto, Jesus ouvindo aquela declaração, maravilhou-se. É a nossa tradução, maravilhou-se. Na língua grega, essa palavra expressa um clamor que vem de dentro, alguma emoção tão forte no interior, que aquela emoção é incontida, e aquela emoção tem que sair, e ela sai muitas vezes não em forma de uma palavra, mas em forma até de um gemido, de um e é tudo isso que carrega esse verbo no grego. Diz que Jesus teve um sentimento tão forte no seu interior, que aquilo foi impossível de ser guardado e que teve que sair pela boca. Lindo isso. Era a expressão que era usada para o rinchar dos cavalos. Um grito que sai de dentro. O que eu me admiro aí, nessa primeira parte, que no momento de doença, no momento de pânico, nós temos a presença de Jesus, mesmo distante, mas tão real, ao ponto de alguém crer e aquilo causar uma admiração ao Senhor Jesus. Diz que aquele homem já era o centurião, era um homem amigo de Israel, versículo 5, assim disseram os anciãos de Cafarnaum, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Só para a gente ter uma ideia aí, eu trouxe umas fotos, nós escolhemos umas fotos da nossa viagem para Israel, do curso de Geografia, de História e de Arqueologia Bíblica,
a sinagoga de Cafarnaum. Aí nós batemos algumas fotos lá. E a sinagoga de Cafarnaum, se você observar bem, aí nós estamos aí dentro da sinagoga de Cafarnaum. Onde eu estou, no meu pé ali, é o alicerce da sinagoga. E esse alicerce, que até ali mais atrás de mim ali está mais escuro, é do 1º século. Foi a sinagoga construída por esse centurião. Essa parte branca, onde os irmãos estão sentados ali, onde ficavam as pessoas, essas partes da sinagoga aí, foi uma sinagoga reconstruída já no 3º século da era cristã. Então essa parte branca aí é uma reconstrução, né? Possivelmente a sinagoga de Cafarnaum foi destruída pelos romanos no ano 70, é uma coisa que eu tenho falado aqui, quando os romanos vieram destruir Jerusalém no ano 70, eles destruíram tudo que tinha no caminho para chegar lá, e possivelmente a sinagoga construída pelo centurião foi destruída por volta do ano 70 pelos romanos. Essa que nós estamos vendo aqui, essas ruínas com essas colunas, é da sinagoga que foi reconstruída no século III, num período já chamado do período bizantino, né? No período em que Constantino volta-se para o cristianismo e ele permite. Outra foto aí para a gente ver assim, essa sinagoga de Cafarnaum, está aqui, ela é majestosa, essa sinagoga, toda essa parte branca, né, que nós estamos vendo, essa pedra branca calcária, é a sinagoga já reconstruída no 3º século, certo? Agora, não vai dar, eu não escolhi bem as fotos, se tivesse do alicerce, agora outra foto aí, por favor, da sinagoga de Cafarnaum. Aqui é como a gente faz quando a gente vai para Israel, né? O professor fica dando a aula e nós ficamos ali sentados, ouvindo e aprendendo e tirando as fotos, aqui a tradutora aqui trazendo para nós, né? Eu fui a Israel algumas vezes já, e na primeira vez que eu fui a Israel, essa sinagoga aqui era certo de que foi construída no 3º século, era a sinagoga judaica, dos judeus. Já 2 viagens, 2 anos atrás, quando eu fui lá, os arqueólogos estudando essa sinagoga, não encontraram o que tem em toda a sinagoga judaica, o mitzvot, ou seja, os tanques de purificação. Toda a sinagoga tinha os tanques de purificação. Os judeus, eles faziam ablusões com água, se lavando, né, dos seus pecados. Toda a sinagoga tinha isso. Na sinagoga de Cafarnaum já foi revirada, já foi encontrada, já foi reconstruída até algumas partes das pedras. Não tem nenhuma mitzvot, não tem nenhum tanque de purificação judaico. Conclusão, hoje em dia, essa sinagoga era uma igreja cristã do 3º século. Judeus crentes que construíram essa sinagoga. Não tem tanque de purificação. Eram nossos irmãos crentes judeus que construíram. Há uma outra evidência. Vamos ver se eu posso explicar rapidamente. Passa aí as fotos, né? Há uma outra foto. Em frente da sinagoga de Cafarnaum, está vendo essas pedras pretas aqui, escuras? Isso aqui é do 1º século. Escura, do 1º século. Né? Aqui é a cidade antiga de Cafarnaum. E aqui é um monumento que foi construído sobre a casa de Pedro. Também há grandes evidências que isso aqui era a casa de Pedro, onde Jesus morou também aqui. Uma das provas, né, que aqui havia um monumento do 3º século, e é uma das provas que aquela sinagoga, que nós estamos aqui na sinagoga olhando para o monumento, não era judaico. Porque no tempo de Constantino, nenhuma construção judaica poderia ficar superior a uma construção cristã. E como aqui tinha uma construção cristã, é certo que tinha, sobre a casa de Pedro, então como essa sinagoga está mais alta
não poderia ser judaica. É uma prova que aquela sinagoga era cristã. Judeus crentes do 3º século aí. Olha só que interessante, né? Lições de história, né? Passar a foto aí. E você tem muita surpresa quando vai a Israel. Enquanto a Palestina, né? Andando por lá, né? Mas não é a raiz, é disfarçada de Palestina. Ok. Primeiro momento de Lucas capítulo 7 é o momento da doença e de pânico à presença de Jesus. Quando nós continuamos a ler, amados, capítulo 7 de Lucas, versículos 11 a 17, nós temos um outro momento, um pouco diferente e talvez muito mais intenso. Diz assim o versículo 11: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, uma cidade da Galileia, próxima de Cafarnaum, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O segundo momento que Lucas registra é um momento de luto, um momento de desespero. Quando alguém está doente, nós levamos ao hospital, testamos todos os tipos de tratamentos, queremos usar todos os tipos possíveis de remédio, mas quando morre, a única coisa que tem a fazer é o enterro. Momento de luto é momento que acabou a esperança, de desespero. Lucas registra a compaixão de Jesus no versículo 13: não chores. E Jesus toca não o defunto, não o cadáver, ele toca o esquife, toca o caixão, e ele fala com o morto, e o morto ressuscita. Momento de luto, desespero, a presença de Jesus faz a diferença. Versículos 18 até o versículo 23, amados, nós temos um outro momento, no mesmo capítulo de Lucas, registrando uma outra situação. Diz que, versículo 18, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Os discípulos de João foram falar com o João Batista, que estava preso, e contaram tudo o que estava acontecendo, o que Jesus estava realizando. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade, males e espírito mau, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido,
que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Aqui é um momento um pouco diferente dos momentos que nós vimos até agora. Agora é o momento de dúvida de João Batista. É o momento daquela confusão mental. Lembra de João Batista? Aquele grande profeta que conclamava com coragem as autoridades de Israel para que se arrependessem. Lembra de João Batista, aquele que quando viu Jesus, reconheceu como ele sendo o Messias, e disse: olha, eu não sou nem digno de desatar as alparcatas, as correias da sua sandália, e tu me pedes para que eu te batize, e eu que devo ser batizado por ti. Ele anunciou Jesus: eis é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele anunciou Jesus como o Messias aos quatro ventos. Mas aquele homem, depois de preso, veio a dúvida, veio aquela confusão na cabeça, e ele manda perguntar a Jesus: é você mesmo o Messias? Ou nós devemos esperar ainda outro? Ou você é apenas mais um como eu, que está apenas anunciando o Messias que vai vir? É um momento de dúvida, é um momento de confusão mental, é um momento em que o homem fica perplexo, apesar de ter manifestado a fé, confessado a fé de forma corajosa, assegurado naquilo que crê, com certeza, com convicção, mas agora titubeia, agora fraqueja, agora vem a dúvida, agora vem a depressão, agora vem a falta de coordenar os pensamentos direitos, há uma regressão, há um abate daquelas convicções que ele tinha tanto falado, estava disposto, como depois vai até morrer por causa disto, João Batista. E é interessante que Jesus continua a fazer os milagres e depois manda a resposta para ele: olha, diga João, apenas o que vocês viram. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo curados, os mortos estão ressuscitando. E diga a ele que o Messias vem na primeira vez tão humilde, que esse evangelho está sendo pregado para os pobres. E bem-aventurado aquele que não acha em mim um tropeço, não se escandaliza, é aquele que na dúvida resolve a dúvida por crer. Mas é um momento diferente, como nós vimos aqui. É um momento de dúvida, um momento em que aquelas firmes convicções estão sendo abaladas, mas nem por isso Jesus deixa, nem por isso Jesus abandona. Depois nós temos o versículo 24, amados, ao versículo 29, o que eu chamei o momento de ensino e de aprendizagem. Jesus aproveita esses momentos ali na Galileia para passar uma lição, e quando há lição, há aprendizado. E tendo-se retirado os mensageiros de João, todo o versículo 24, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, um bambuzinho seco, soprado, sem força? Mas o que tu saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Achava que o precursor que anunciava Jesus seria um nobre? Eis que os que andam com preciosas vestiduras em delícias estão nos passos reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Ah, sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. Então, observando aqui, esse é um momento diferente. Jesus agora aproveita os seus discípulos
parece que se senta com eles, aproveita a ocasião, e agora é um momento de uma aula, é um momento de estudo, é um momento de reflexão. Quem vocês acham, como deveria vir aquele que vai anunciar a minha presença? Uma pessoa fraca, um nobre, um profeta? Pois eu digo o que ele era realmente um profeta. E diz o versículo 27, e este é aquele que está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará de ti o teu caminho. Jesus pega o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e diz, olha, ela é aquela profecia que encerra o período profético do Antigo Testamento e anuncia o novo evento que é o Messias, e aquele que vai anunciar esse evento é o João Batista, o João, o profeta. Ele é aquele que vai preparar o caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu creio que os discípulos ficaram, como é Jesus? João Batista é o maior profeta que já existiu? Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. E os discípulos pensaram, como é a história? Senhor, o senhor está falando de Moisés? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da lei. Moisés, o que começou a revelação, a receber a revelação, que falava com Deus face a face, que guiou o nosso povo 40 anos no deserto, Senhor. E ele é nascido de mulher, e João Batista é maior do que ele, Senhor. Senhor, o Senhor citou alguns dias atrás, lá na sinagoga de Nazaré, o profeta Isaías. O Senhor leu até Isaías 53. Isaías escreveu 66 capítulos, Senhor. O livro de Isaías é uma biblioteca. Daí 7 metros, mais de 7 metros, quando se abre aquele livro da revelação de Deus. E o Senhor quer dizer que João Batista foi maior do que Isaías? Senhor, e Jeremias, Senhor? Aquilo era para ensino, aquilo era para pensar, aquilo era para estudar. E quando nós voltamos ao nosso texto, Jesus diz no versículo 28, eis, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista. Ele não foi o maior em importância, não foi maior em quantidade de profecias ou de tempo de ministério, mas foi o maior, porque todos eles anunciaram Jesus, e João viu Jesus. A grandeza de João Batista é por causa da oportunidade, da bênção que Deus deu a ele, do ministério dele. Moisés profetizou que viria Jesus, Isaías profetizou que viria Jesus, Jeremias profetizou que viria Jesus, Ezequiel profetizou que viria Jesus, mas eles não viram Jesus. João Batista foi o profeta que esteve, que ministrou, que falou, que anunciou, eis aqui, esse é o Cordeiro de Deus. Maior por causa do privilégio que teve. Mas diz aí no versículo 27, aí no versículo 28, e ele disse, e mais o menor no reino de Deus é maior do que ele. E agora os discípulos ficaram pensando, como, Senhor? João Batista foi grande, corajoso, enfrentou Herodes, ele anunciou o Senhor, a Bíblia, o povo todo temeu,
E quer dizer que qualquer um de nós, por mais fraquinho que seja, é mais importante do que João Batista? Isso agora que nós não entendemos mesmo, Senhor. A irmã Lucila é maior do que João Batista? A irmã Elzinha é maior do que João Batista? Como é que pode uma coisa dessa? Né? Irmão Carlinhos é maior do que João Batista? Como é que pode ser uma coisa dessa? Você nunca enfrentou o Camilo Santana? João Batista enfrentou Herodes. Como é que você, o menor no reino de Deus, pode ser maior do que João Batista? Jesus estava ensinando, gente. Era a aula. Era um momento de ensino. Os discípulos chegaram, tenho certeza, à compreensão que nós temos hoje. João Batista fez parte da dispensação da lei. A partir de João Batista, os que creem fazem parte da dispensação da igreja. A dispensação da lei é um privilégio grandioso, mas na dispensação da lei, o privilégio é muito maior. Quando Cristo voltar, a igreja é a noiva, é a esposa de Jesus. Israel vai ser os convidados do casamento. Convidado, por mais que seja importante, não é mais importante do que a noiva. É? No casamento da irmã Lucy tinha muita gente importante aqui. Tinha a Socorro França, né? Tinha aquele advogado, o Paulo Quezado, os pessoal importante, lembra, né? Mas naquele dia, para o Josiel, o mais importante era quem? Aquela baixinha que chegou aqui, a Lucy. Não era aqui não, foi na Palhoça, não foi? Aqui foi a recepção, né? Foi sim, foi por aqui, tudo isso aqui. Não cabia só lá não, a recepção aqui era de quê? Foi até, chegando até já na Vila Velha, minha irmã. Foi puxando aqui, foi tudo, chegando toda essa parte aqui. Mas, irmão, por mais que tivesse o presidente da República como convidado, o mais importante era a noiva. Sem a noiva não teria casamento. Quando Jesus estava dizendo, o menor lá no reino dos céus é maior do que João, não é porque nós sabemos mais, porque temos mais glória, no sentido de que somos melhores do que ele. É o privilégio de nós vivermos nessa dispensação. Glória ao Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Amados, nós temos a partir do versículo 30 a 35, um outro momento do Senhor Jesus, tudo no mesmo capítulo. É o momento que eu chamei de repreensão e de correção. Mas os fariseus e os doutores da lei, estou no versículo 30, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, e não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? Aqui é uma palavra dura de repreensão para aquela geração, principalmente para a liderança de Israel. Vocês viram que eles foram testemunha dos milagres de Jesus? Quando a situação apertou, quando o centurião que tinha construído a sinagoga deles, a sinagoga do primeiro século, né? E pediu um favor, eles foram para atender, foram correr até Jesus, e Jesus curou o servo do centurião, Jesus curou ou ressuscitou o filho da viúva, e eles viram tudo aquilo, mas ao invés de crerem, eles ficaram despeitados. Ao invés de crerem, eles invejaram. Ao invés de se submeterem,
Eles criaram os seus preconceitos e as suas raivas como meninos mimados. Ele está pregando para os pobres, ele está curando o povo humilde, ele está dando atenção às pessoas mais pobres, ele está andando com as prostitutas. O que nós queríamos é que ele estivesse conosco, que ele nos colocasse em posição de importância. Olha o que é que Jesus diz: a quem eu posso comparar vocês? Versículo 32, vocês são semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, nós cantamos e vocês não choraram. Menino, que implica, quando canta eu não danço, quando eu falo de tristeza, para implicar eu não choro. E Jesus diz: vocês estão, sua incredulidade é tão infantil como brincadeira, como menino besta, como menino tolo. Palavra dura de repreensão. Versículo 33, porque veio João Batista, que não comia e nem bebia vinho, um homem que vivia em jejum, e vocês disseram: ele tem demônio. Agora veio o Filho do Homem, que come, que bebe, e vocês dizem: é um homem comilão, um bebedor de vinho, vocês, e amigo dos publicanos e pecadores. Vocês não sabem nem entender. Quando vem um que é sério, vocês chamam que é demais. Quando um vem que é amigo, vocês dizem que ele é blasfemo. Vocês são meninos, vocês não sabem de nada. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Essa expressão aí, se você quiser entender, é o seguinte: mas a sabedoria é reconhecida como justa pelos filhos. Ou seja, quando se diz a palavra de Deus, os crentes reconhecem que é certo, é reconhecida como justa. Mas para aquele que não quer entender, vai encher de defeitos, vai achar cheio de coisas complicadas. Mas para os filhos não, a sabedoria é reconhecida como justa. A partir do versículo 36, amados, até o versículo 38, e depois vamos pular do 47 a 50, nós temos um momento de perdão e de alegria. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, ela chorando, ela começou a regar os seus pés com as lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés de Jesus, e os ungia com unguento. Aquela mulher era pecadora, aquela mulher tinha pecado, aquela mulher reconhecia o seu pecado, e ela se prostrou ali aos pés de Jesus. Versículos 47 a 50, Jesus falando sobre aquela mulher: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui é um momento de perdão, momento de alegria. A mulher se reconhecia pecadora, ela não se achava digna de beijar a mão de Jesus, não se achava digna de sequer de olhar para o rosto dele, mas ela, no seu quebrantamento, ela chorava, lágrimas saíam, molhavam os pés de Jesus, e ela enxugava com seus cabelos. Uma mulher reconhecidamente pecadora, sentindo a imundície do seu pecado, a sua distância de Deus. Ali era um coração quebrantado, dizendo: eu não sou digno, eu não mereço nada. E ali aos pés de Jesus, Jesus disse: pode ir para casa, você já foi
perdoada. Quando você chorou aos meus pés, quando você derramou suas lágrimas, você mostrava que você amava. E o seu amor mostra o quanto você foi perdoada. O seu grande amor é uma prova, é uma comparação do grande amor que você recebeu do Senhor. A forma dela expressar era uma demonstração do grande amor de Deus por ela. Momento de perdão de pecadores, momento de alegria. Vai-te, pode ir em paz, você foi perdoada. Vai-te, ele disse no versículo 50, a tua fé te salvou, pode ir para casa em paz, você foi restaurada, levanta a tua cabeça, Cristo te perdoou, você vai agora ter uma nova vida, eu te dou essa nova vida. Nos versículos 39 a 47, amados, nós temos uma outra situação, um outro momento. Eu chamei esse momento aí, eu peguei nesse parêntese aí, é quando Jesus se dirige ao dono da casa, né? Ele é chamado de fariseu e é chamado também de Simão. Ele é identificado pelo nome, Simão o fariseu. E é um momento aqui que Jesus revela quem ele era, aquele homem era, e a condenação daquele homem. Diz assim no versículo, a partir do versículo 39, quando viu isto o fariseu, que eu tinha convidado, ele falava consigo, não falou para ninguém, era no seu pensamento. Ele dizia para ele mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então, se ele não sabe quem lhe toca, ele não é profeta coisa nenhuma, porque ele não sabe quem lhe tocou, ele não consegue nem ter discernimento de quem era aquela mulher. E Jesus diz, momento de revelação, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E o hipócrita diz, dize a mestre. Mestre é rabi, um ensinador da lei. Ele diz, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual desses devedores vai mostrar mais gratidão? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. A quem mais perdoou. E Jesus disse, você julgou bem, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, tu vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Primeira coisa, Jesus, cheguei na tua casa e qualquer hóspede, qualquer pessoa convidada, o dono da casa, o anfitrião, vai à porta, recebe e lava os pés do convidado. Era a praxe de se tratar com respeito o visitante. Se o dono da casa fosse muito rico, ele poderia pedir a um escravo dele para lavar os pés, era mesmo que ele lavasse, mas era a mesma honra, o mesmo respeito, só que ele pediu ao escravo para lavar os pés. Mas ele convida Jesus para ir à casa dele, para o jantar, e Jesus chega e ele menospreza Jesus. Jesus não é ninguém importante para ele. Eu posso imaginar que havia outros convidados, e naqueles outros convidados, ele foi lá, ou lavou os pés dos outros convidados, ou mandou um escravo lavar os pés dos outros convidados, mas Jesus, ao chegar, ele ignora a presença de Jesus. Primeira coisa, Jesus não era importante para ele. Primeira revelação que Jesus faz. Momento de revelação e de condenação. Não me deste ósculo
Aí ele diz, versículo 44, mas esta mulher regou os meus pés com lágrimas. Você não me lavou com água, mas ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Você não enxugou os meus pés com toalha, mas ela enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é beijo. Rabi, um mestre, ele se cumprimentava o mestre com um beijo. E não era um beijo no rosto, era um beijo na mão. Beijava-se a mão do mestre. A Bíblia não diz que Judas beijou o rosto de Jesus. Diz que Judas, para identificar Jesus lá no jardim do Getsemane, beijou Jesus. Possivelmente, pela cultura, Judas beijou foi a mão de Jesus. É o sinal que ele era o mestre, que ele é que estava a ensinar. E Jesus disse, eu cheguei na tua casa e você não beijou a minha mão. Você não me tratou como mestre. Você não me tratou como rabi. Você não me tratou como um profeta. Você não me tratou como uma pessoa que ensina a lei. Você me disse que eu não sou importante. Você, nas suas atitudes, você disse que eu não era mestre, que eu não era coisa alguma. Versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas se o convidado que chegasse, se ele fosse apenas um convidado, que eu desse para honra a ele, eu lavaria os pés. Se ele fosse um rabi, eu lavaria os pés e beijaria a mão dele. E se ele fosse um nobre, se ele fosse de uma descendência real, se ele fizesse parte da corte de Israel, se ele tivesse uma linhagem de Davi, o certo era ungir a cabeça dele com óleo, lembrando da unção do rei. E Jesus disse, você não me ungiu a cabeça com óleo, você não me tratou como nobre, você não me tratou como um rei, mas esta ungiu meus pés com unguento. Momento de revelação. O Simão fariseu disse, esse homem não é um profeta, nem sabe nem quem foi que está fazendo isso com ele. E Jesus disse, eu sei, por isso que eu sei também até quem é você, eu sei quais são os seus pensamentos e eu sei o que está no teu coração. E aquele momento é um momento de condenação, versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados, da mulher, muitos dela, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão, você é um homem sem perdão. Você não demonstra amor, porque você nunca recebeu o meu perdão. Toda a tua arrogância, toda essa tua incredulidade, toda essa tua dureza de coração vão te levar para o inferno, porque você não quer ser perdoado. Não critique, não julgue aquela mulher. Ela era pecadora, sim, mas ela é arrependida e perdoada. Irmãos, nós encontramos aqui 7 momentos distintos no mesmo capítulo para apresentar o Senhor Jesus. Jesus é o Salvador de todos os momentos. Naqueles 7 momentos diferentes, mas em todos os momentos Jesus estava presente. Jesus está sempre presente em nossa vida. Nós é que somos cegos e não enxergamos a presença de Jesus. Em todos os momentos havia bondade de Jesus, até quando ele se revela, ou revela quem era Simão, era bondade. Em todos os momentos é um Senhor bondoso. Nós é que somos insensíveis. Em todos os momentos o Senhor Jesus é poderoso. Ele cura, Ele ressuscita, Ele ensina,
Ele restaura, Ele perdoa, Ele mostra quem a pessoa é, Ele conhece o coração. Em todos os momentos Ele é poderoso. Nós é que somos os incrédulos. Em todos os momentos, Jesus é perdoador. Nós é que decidimos se queremos o perdão dele ou não. Em todos os momentos Ele é perdoador. Nós é que vamos decidir se queremos ou não. Nós, como crentes, devemos ver nossa vida. Nós queremos o perdão restaurador do Senhor, que nos levanta para uma nova vida, para uma nova oportunidade, que restaura aquilo que o pecado quebrou na nossa vida. Todos os momentos, nós é que decidimos. Para aqueles que não são crentes, Jesus se manifesta como aquele que perdoa, até daquela mulher estigmatizada da sociedade. Jesus mostra o seu perdão. Ela decidiu crer no perdão. Simão, fariseu, decidiu não crer, não receber o perdão. Em todos os momentos, amados, nós lembramos de Atos capítulo 4, versos 11 e 12. Jesus é a figura central da Bíblia. Podemos falar de Jesus, podemos amar Jesus, podemos querer conhecer mais e mais Jesus, podemos e queremos sempre nos parecer mais com Jesus. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Só Jesus. Conheça Jesus, goste dele, se apaixone nesse sentido pela pessoa de Jesus, conhecendo a intimidade dele. Ele está presente, ele é poderoso, ele é bondoso, ele é perdoador. Pai querido, se nós queremos fazer um pedido hoje, ó Pai, é um pedido que nós, como crentes no Senhor Jesus, conheçamos mais e mais o Senhor Jesus. Nos aproximemos dele, ó Pai. Ele está presente em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Pânico, medo, desespero, momentos de calma, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, momentos de tentações, de provações, quaisquer que sejam as situações, a presença do Senhor Jesus, presença bondosa, a presença poderosa, a presença que faz mudar as coisas, que faz milagres na nossa vida, a presença perdoadora, da mesma compaixão que teve com a viúva de Naim, a mesma compaixão que teve do centurião, a mesma paciência que teve com João Batista, a mesma bondade, misericórdia para com aquela mulher pecadora, a mesma sabedoria e conhecimento que teve para com Simão, de conhecer o coração dele. É o mesmo Jesus, ontem, hoje e para sempre, ontem e hoje e eternamente. Nos guia, ó Deus, a conhecer mais e amar mais o Senhor Jesus. E se alguém aqui ainda não conhece, de ter entregue a sua vida a Jesus, ó Pai, revela Jesus, porque se ele experimentar um pouco da alegria que é conhecer a Jesus, sua vida nunca vai se aquietar enquanto não se render, enquanto não se entregar a Jesus. Abençoa, Pai. Hoje seja dia de decisão. Nós é que decidimos. Seja dia de nós crentes
consagrarmos novamente para o conhecer a Jesus, ou aquele que ainda não é crente, de entregar sua vida a Jesus. Dedicamos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa, amados. Vamos ter esse momento que nós agradecemos a Deus pelo tempo que passamos. E se você não é crente e você quer fazer uma decisão por Cristo, nos procure depois do culto. Nós paramos tudo o que estivermos fazendo para podermos orar com você e talvez lhe explicar mais para você, e nesse momento apresentar você como arrependido e querendo aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ter um momento de oração silenciosa, depois estaremos encerrando o nosso culto.